esse Rei da Glória? Tá escrito. Bora entrando, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite. Isso aí. A live de hoje vai ser uma live bem interativa. E eu quero a sua participação. Encaminha mesmo. Continue chamando o povo. Ei, Hanna. Convida mais 5 pessoas aí, vai. Que daqui a pouco minhas convidadas vão entrar. E a gente vai ter um papo de escritoras nesta noite. Um papo de escritoras. Um papo muito legal. Escritoras lindas que lançaram conteúdos poderosos, que faz a diferença na vida do outro. Vamos entrando. Deus poderoso, Rei do meu ser e Rei da glória. Deixa eu convidar meu povo aqui. Deixa eu convidar meu povo aqui. Enquanto isso, vai ouvindo essa canção linda. Vai. Vai chamando a sabedoria plena. Vai chamando o gracioso, o Rei dos Reis. Senhor dos céus e terras. De tudo Ele é o Criador. Oh, meu Deus. E quem é esse Rei da Glória? Seu nome é Jesus. Vai ouvindo, olha que coisa linda. Rei do meu ser e Rei da glória. Eu estou muito feliz. A semana passada estivemos ali em São Paulo para o lançamento de um grande sonho, a realização de um grande sonho. Já tem um bom tempo que eu venho trabalhando com casais, restaurando famílias, restaurando casamentos. Deus tem me usado para trabalhar como terapeuta, mesmo quando eu me denominava terapeuta. Ei, Gi, lindona, seja bem-vinda, minha palestrante linda. Chegou chegando. Isso aí, muito bem. E já chegou intimando para entrar. Bora lá. Bora. Já vou aceitar agora. Juntas a experiência de São Paulo. De estar em São Paulo. Entra aí. Aê! Aê, maravilhosa! Aqui a gente chega chegando, né? Vou colocar um filtro aqui, porque essa carinha de mãe que não dorme direito à noite, ninguém merece, né? Aí agora ficou duro. Agora ficou maquiada. Maravilhosa, boa noite. Tu acha que eu não vou usar os filtros? Tem um filtro é para usar mesmo. Eu anjo mesmo. Que bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Já vou chegando. Gente, quem chegou e agora, já convide aí pelo menos 5 pessoas para estar aqui na live com a gente hoje, porque esse encontro de escritoras promete. E se você é uma pessoa que já teve alguma dificuldade na vida, algum desafio, e você conseguiu superar esse desafio, saiba que essa história pode curar muitas pessoas. Então, convide seus amigos para estar aqui com a gente. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. E muito obrigada pelo convite, lindona, mais uma vez. Olha bem a fala de Gisele, pessoal. Se você superou o desafio, se você passou por um momento difícil e conseguiu superar, vencer, contornar, está contornando, está superando, saiba que a sua história transborda e transforma a vida do outro. A sua experiência tem a capacidade e o poder de transbordar e transformar a vida do outro.
É isso que nós, escritoras, estamos fazendo. E Pri, lindona, a outra escritora chegou na área, e agora o negócio vai ferver. Olha, Trinta é isso, completo. completo, tudo completo. Olha, é isso que as escritoras fazem, é isso que os escritores fazem. Eles transportam na vida do outro por meio da sua experiência. Eu pensava que para escrever um livro tinha que ter todo um processo de... E não, é você pegar a sua história de sucesso, é você pegar a sua superação de vida, colocar num papel e colocar de uma forma onde o outro vai ser transformado por meio da tua experiência. Como eu entro, espera que eu te chamo. Vou te chamar agora, gatinha. Convidei, aí agora você aceita, bebê. Venha, Pri, maravilhosa! Gracinha! Aê! Seja Seja bem-vinda. bem-vinda, nossa escritora querida! Olá, meninas! Hoje é a quarta do Fechou. batom vermelho? Hoje é no trio, a gente está em sintonia. Isso. Ela é filtro. Não, mas eu tô com um leve batom vermelho, viu? O meu não é só o filtro, não. O filtro só intensificou. Hoje eu tô sem filtro, hein? Hoje eu tô sem filtro. É batom vermelho mesmo. O meu é vermelho aí, ó. Energia boa, gente. Boa noite. A gente está em sintonia. Ô, Pri, já aproveita e já convida a sua galera aí. Manda aí pro pessoal, manda os aviãozinhos. Pode deixar eu contar agora. Esses aviãozinhos para convidar a galera. Eu já convidei a minha galera aqui também. Aí vai convidando. A noite de hoje é esse papo entre escritoras. Nós nos conhecemos no final de semana passado, retrasado, digamos assim, no dia 31, no grande dia de lançamento do nosso livro. Né? A gente colocou no papel o nosso legado, a gente colocou no papel a nossa história de superação, a gente colocou no papel, eu coloquei no papel uma história poderosa. Né? E aí, assim, eu tenho certeza que vai transbordar e transformar a vida de muita gente. E aí nós nos conhecemos lá, e foi uma bênção. E hoje nós estamos aqui para poder, esse papo entre escritoras, e transbordar na sua vida. E fazer a diferença na sua vida. E dizer que a tua dor, a tua dificuldade, o teu momento difícil pode sim ser superado e ser colocado num papel e abençoar outras vidas. Mas eu quero começar, que agora você não se apresentou, Pri. Fala aí pro povo. Gil falou um pouquinho. E você? Bom, meu nome é Priscila. Eu sou mãe, casada com o Ricardo, esposa do Ricardo. Tenho 3 filhas, né? Maria Eduarda, Maria Luísa e Valentina. Me formei em pedagogia e, no momento, não atuo na área dentro de escolas. Eu atuo como pedagoga da minha família. Eu atuo como pedagoga das minhas crianças. E tem sido assim maravilhoso, porque eu percebi que mesmo com o estudo que eu tinha a respeito da escolarização, as minhas filhas não ficaram livres dessa dificuldade de aprendizado, sabe? Então eu tive que resgatar, buscar tudo que eu aprendi em sala de aula, né, na prática mesmo, e aplicar nas minhas filhas. E através dessa coisa eu falo que é uma conexão com a escola, conexão com as crianças, nasceu o meu livro, que é o Porque Chora Gotinha, que é uma história infantil, um livro infantil, né? Então eu sou autora, escritora e autora do Porque Chora Gotinha, né? E assim, ele vem trazendo uma comunicação oculta para os pais. É um livro infantil que comunica com os pais. E para as crianças terem sucesso na vida, os pais precisam direcionar. Mas não é direcionar para qualquer lugar. Os pais precisam direcionar as crianças para o Criador. Porque é o Criador que vai mostrar o propósito, para que elas foram feitas, e é Ele que vai destinar e encaminhar essas crianças. Então, resumindo, eu sou uma mãe
apaixonada pelas filhas, apaixonada por crianças e que também vejo necessidade de outras mães buscarem o mesmo caminho. Perfeito, show, perfeito. Eu gostei da sua fala, sabe o quê? E você falou assim, olha, a minha formação de graduação é pedagoga, mas hoje eu sou a pedagoga das minhas filhas, dos meus filhos, na minha casa. Isso é positivo, porque o mundo aí fora está se qualificando para poder ser bem-sucedido lá fora no mercado de trabalho. E deixando a família, os filhos, a herança, a responsabilidade terceirizado. E eu penso que o seu livro, pode resgatar isso. Porque esse pai que vai ler para esse filho, né, ali vai gerar conexão, compreensão, direção. Isso. Na minha sala de aula, Maris, eu tinha muitos alunos que davam trabalho em sala de aula, tinha dificuldade de aprendizado, e eu comecei a observar, lá, já no finalzinho das minhas aulas, assim, né, no caso, que os alunos que davam trabalho eram alunos que os pais estavam ausentes, sabe? E quando eu comecei a perceber que a minha filha do meio estava com dificuldade de aprendizado, eu comecei a entender que eu estava ausente enquanto mãe, sabe? Então eu vi que a dificuldade dela era a minha dificuldade de relacionar com ela às vezes. Não de relacionar, de ter tempo, olhar para ela, falar, eu estou aqui, estou com você, eu sou do seu time, né? Então, assim, o primeiro ministério nosso tem que ser a nossa casa, senão não adianta. Perfeito. Perfeito. Quem aqui que está vendo a gente que tem filhos? Quem aqui que está vendo a gente que tem filhos e se encontra nessa realidade cruel de ter que ficar ausente para trazer o mantimento para dentro de casa? Ah, mas se eu não trabalhar, quem é que vai trazer comida para dentro de casa? Ah, mas se eu não buscar, quem é que vai trazer? Então, assim, e quem não criar essas crianças, quem é que vai criar? A babá? A televisão? O celular? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Eu gosto de falar que a alma é aquilo que tem valor, é o bem precioso da gente. Então, assim, eu trabalhava numa multinacional, ganhava muito dinheiro, fiquei 11 anos nessa empresa, mas quando chegou um tempo, eu falei assim, meu Deus do céu, meus filhos estão crescendo, eu tenho tudo, eu construí a casa, eu tenho tudo, e meus filhos estão crescendo e eu não estou vendo meus filhos. A melhor fase que eu sonhei para chegar, para que eu vou voltar para ganhar igual eu ganhava menos, mas eu quero ficar pertinho dele. Eu tinha um plano para crescer com Deus. E aí essa neura faz a gente sabotar o nosso plano. E aí, olha, em tempo hábil eu voltei e resgatei essa atenção, essa integridade emocional. Mas nós vamos voltar para você. Espera aí. E Gisele? Fala quem é você, Gisele, para mim. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria, né, que eu venho aqui partilhar um pouco dessa história com vocês. Meu nome é Gisele Lisboa. Eu sou engenheira civil de formação. Trabalho também numa multinacional, né? Então, o curso de engenharia civil, ele me ensinou a entender e projetar estruturas seguras, né? A gente sabe que um lar que tem uma estrutura consolidada, né, é uma edificação forte. Então, a gente precisa, o segredo está na base, né? Então, exatamente. Então, eu sempre tive o desejo de querer ajudar as pessoas. E a minha história de vida é uma história um tanto curiosa, né? Eu vim de um lar de muitos desafios e a gente até brinca, né, Pri, do Maria Helena ao mundo. Então a gente veio, né, nós estudamos juntos, eu e a Pri, a gente tinha 6 anos. Então a gente morou numa periferia, né? A gente veio de um bairro simples, escola pública. Sim. E eu consegui fazer uma graduação, né, formada pela UENG, uma universidade estadual. E lá eu aprendi muito sobre o conceito de estrutura de edificações. Mas, na realidade, depois da minha formação, eu pude compreender o que Deus realmente queria de mim.
E ele queria me usar na estrutura do bem mais precioso, que são as famílias. Então hoje eu sou terapeuta sistêmica de coração, que assim a minha alma, ela pulsa por terapia sistêmica. E eu sou mentora de mulheres, né? Já tenho várias alunas aí que passaram pelas minhas mãos, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte da história delas. Então, hoje também já estou no meu segundo capítulo deste livro. Então, diante de tantas vivências, de tantas dores, né, que nós enfrentamos na vida adulta, e muitas das vezes, Mari, a gente não consegue ressignificar, a gente não consegue dar o próximo passo, a gente não consegue se realizar profissionalmente, a gente não consegue se realizar nas emoções, né? E a gente não entende por que que a gente fica naquele ciclo vicioso, a gente até tenta, mas não consegue. E muitas das vezes a frustração de um ser humano, ele não é pela falta de inteligência cognitiva, ele é pela falta de inteligência emocional. Então, diante de tantas vivências, de ter ressignificado a minha própria história, de ter trago um novo sentido para a minha história, né? O que a gente está falando aqui de transformar a vida de alguém com a nossa própria história. Então, eu vivenciei várias dificuldades na realidade. Quem me conhece aqui, eu sempre conto a minha história nas redes sociais. Então, eu vivi os desafios, ressignifiquei, estudei muito, busquei aprendizado de autoconhecimento, desenvolvimento humano, PNL, hipnose. Então, foram vários cursos que eu fiz, apliquei na minha vida, tive ótimos resultados e eu desenvolvi o meu método, que é o método MIS. Né? E nesse método eu ajudo várias mulheres a ressignificar as suas dores emocionais e ser realmente Miss da sua própria vida, né? A desfilar na passarela da vida e ser uma verdadeira Miss. Então, esse livro eu tinha já em mente, né, um título de um livro, e neste encontro onde nós fomos, né, eu pude conhecer a Mari. Deus falou muito no meu coração e Deus falou comigo: não é esse o nome desse livro que eu quero que você escreva, eu vou te usar de uma outra forma. E aí, nesse encontro, eu voltei com mais 3 livros, porque eu sei que Deus quer me usar em várias áreas. E eu falei que é uma meta, eu tô apertada, eu sei que eu tô apertada, mas eu vou cumprir. Esse ano vai sair os 4 livros que Deus colocou no meu coração, e eu me coloquei à disposição de realmente poder contribuir na vida das pessoas, porque o sofrimento, Mari, ele tem 2 fundamentos. O primeiro é a gente aprender. E o segundo é a gente ensinar as pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que nós já estivemos um dia. Então, hoje, eu posso compartilhar com as pessoas, né, essa mudança, essa transformação de vida que eu tive a oportunidade de vivenciar e ressignificar. Perfeito, perfeito. Olha, o que ela está dizendo aí, todos nós podemos. Ela disse que ela teve dificuldades, ela superou, ela estudou, ela se preparou, ressignificou os momentos difíceis dela. Agora aplica através de um método massa que chama MIS. MIS é o quê? É uma pessoa linda, poderosa, completa, que desfila mesmo a sua beleza. Olha, eu também tenho uma história. O meu livro, eu escrevi sobre como salvar o seu casamento. 3 passos. E eu trabalho muito com casais também, trabalho como terapeuta. Vou contar uma história aqui, porque a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês e para mim é: por que escrever um livro? Enquanto ela falava, veio à minha mente: por que escrever um livro? E eu quis escrever um livro apresentando a minha história. Eu estou um relacionamento, estou casada há 29 anos. E no início do casamento era uma relação muito abusiva, onde as mulheres não sabiam ser Miss. Ela não sabe uma Miss, ela tem que ter autoestima por fora e por dentro, é amor próprio, né? Não é só o belo por fora, e não fica sepulcro caiado, bonito por fora, mas cheio de amargura, podridão por dentro. E aí, eu tinha medo do meu esposo, eu tinha muito medo, eu era indecidida, casei com 18 anos, chorava o tempo todo, mãe era daquelas que casou assim, para lá. E daí, assim, como é que eu ia me virar para lá? Um homem muito agressivo, chato, nojento, mulherengo, aí era muito ruim o casamento.
Mas tudo mudou. E quando eu entendi quem eu era em Cristo, aí que tudo mudou de verdade. E eu tenho uma necessidade, não, de ensinar isso para a semana mesmo, trabalhando com um casal, contei essa história na live de hoje à tarde, porque mexeu muito comigo, eu fui na batata dele. E aí, trabalhando com um casal, onde um pouco mais de 10 anos de casado, uma relação extremamente abusiva, e essa mulher há 10 anos ou mais vivendo essa relação abusiva, e ela tem medo desse homem, ela não fala as coisas porque ele vai carregar ela depois, e aí ele me envergonhar e intimidar essa mulher. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei quieta, né? Porque tem a hora da gente falar. Era o momento deles falarem, mas meu sonho chega que estava fervendo para poder eu voar logo no pescoço dele. E aí, no finalzinho de tudo, aquela mulher ainda chorando, e eu pergunto, meu amor, me perdoa. Eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Eu olhei assim, meu Deus, ele está pedindo perdão pelo quê? Você descarado, é que merece um cacete de verdade. Você entendeu? Essa mulher ela não sabe o que é ser Miss. Essa mulher não entendeu a proposta. Ela vai ficar mais 30 anos nesse deserto, rodando, e esse descarado comendo ali, olha, bebendo o sangue dela, a míngua. A mulher está morta por dentro. Então, se eu tenho uma história de sucesso, eu consegui me posicionar, resgatar meu amor próprio, e tenho 29 anos de casado, eu ainda fiquei muito tempo, eu fiquei uns 5 anos sofrendo, mas eu não conhecia a verdade. Você entendeu? Aí é por isso que a nossa experiência vai salvar a vida do outro. A nossa experiência, a nossa história de sucesso e superação vai transbordar na vida do outro, vai ajudar o outro. Então, gata, parabéns pelo seu projeto, viu? Parabéns pelo meu livro, que eu sei que vai abençoar muita gente. Final do mês agora é um lançamento aqui na minha cidade. Vai estar aí na Amazon, na Americana, para o mundo todo. Parabéns. Tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar os micro-resultados, todos os resultados. Gente, presta atenção que isso aqui é um código pesado. Isso aqui foi o tema do nosso QGR de ontem. Nós devemos comemorar todos os resultados, inclusive os micro-resultados. Aqueles resultados que até então são pequenininhos, né? Ah, mas por que eu vou comemorar? Isso é uma coisa tão boba. A gente deve comemorar. Por quê? Nós só teremos credibilidade, nós só teremos a admiração das pessoas quando nós tivermos resultados. Ninguém admira quem não tem resultado. E Jesus, ele só teve o reconhecimento das pessoas a partir dos resultados dele. Jesus só teve a admiração dos discípulos e a confiança das pessoas depois que ele começou a realizar milagres. Então, nós devemos sim compartilhar os nossos resultados, vibrar pelos nossos resultados, porque só nós sabemos quão dura foi essa colheita. A palavra de Deus fala que quem semeia com lágrimas, com júbilos de alegria, colherão seus feixes. Então, a gente tem que comemorar todos os nossos resultados, sim. Tem que comemorar. Parabéns, viu, Mari? Obrigada. E eu gostei dessa fala sua, de que o reconhecimento vem por meio dos resultados. E Jesus, ele foi reconhecido pelos discípulos por meio dos resultados que manifestou através dos milagres. E eu quero convidar todos vocês para participarem comigo. Ontem eu comecei uma campanha, exatamente ontem, vamos falar sobre os 35 milagres de Jesus. E o primeiro milagre foi a transformação da água para o vinho. E lá no texto fala bem assim, olha, e Jesus, ele aproveitou aquela oportunidade para fazer o primeiro milagre, para que os discípulos crescem nele. Que discípulo vagabundo. Andava com Jesus um certo tempo. Verdade. Sabe? Para poder ver que Jesus era Deus. Mas porque Jesus permitiu isso para mostrar que quem não tem resultado, se ele precisou mostrar o resultado, quanto mais nós. É verdade. Eu vejo um outro código aí, viu? Vai, joga duro.
A questão de você mostrar os seus micros resultados é porque você acredita em si mesmo. Então, Jesus acreditava nele. Jesus sabia o que ele veio fazer. Jesus sabia de onde ele veio e para que ele estava fazendo. Então, por isso que ele mostrava os resultados, porque ele acreditava nele. E eu quero compartilhar com vocês e celebrar meus resultados. Naquele encontro, eu entreguei um livro para a Luana, né? Que a Luana, ela faz parte do Pior Ano Kids, dentro do Pior Ano. E ela que organiza algumas coisas. E naquele encontro, ela leu o livro, né? É um livro infantil, curto. Ela leu e falou assim, que nostalgia, que saudade da minha infância. Eu desenhava muita gotinha quando eu era pequena. E a ilustração do meu livro é da minha filha mais velha. Então, assim, é um desenho, é uma ilustração que retrata os desenhos infantis. É uma conexão com a criança mesmo, né? Então, o que acontece? Quando ela abriu o espaço, eu falei, então eu posso, às vezes, trabalhar com vocês em parceria no Pior Ano. Ela falou, manda para nós, eu vou entrar em contato, você entra em contato comigo, a gente negocia tudo, porque quem sabe a gente já não coloca dentro de um tema que case com um propósito para poder trabalhar o Pior Ano Kids, então. Então, assim, a minha semente foi lançada lá naquele encontro. Entendeu? Então, esses encontros são encontros de network mesmo, de conexão. Então, assim, a gente mostra, a gente planta a semente, a gente não sabe quando ela vai germinar. Então, já foi plantado. Hoje eu já coloquei no correio lá, entrei em contato com ela, mandei por correio lá para a plataforma já. Então, os livros já estão indo. Já fiz ele em PDF para poder trabalhar ele dentro do Pior Ano Kids, se for selecionado, mas eu estou plantando. Por quê? Porque eu confio no meu livro, eu confio na minha mensagem, né? Então, isso é o que a gente tem que fazer, celebrar os micros resultados e confiar naquilo que foi nos entregue, né? E abraço, viu, Rita? Também estou com saudades. Rita de Cássia, Gisele. Eu mandei um beijinho aqui pra ela. Eu não fico interrompendo, mas eu quero mandar um beijo para todo mundo que falou oi aqui, né? Porque cada hora uma tá falando. Gente, eu quero que vocês escrevam aqui no chat, porque a gente gosta da interação de vocês. Pode mandar um foguinho, um coraçãozinho, porque quanto mais vocês interagem com a gente, mais pessoas vão ter acesso a essa live. Eu quero que vocês respondam aqui. Quem de vocês que já passou por um desafio na vida, onde você vivenciou muitas dores? A perca de alguém, morte de alguém muito importante, dificuldade em casamento, relacionamento, dificuldade no trabalho. Eu só quero que vocês escrevam assim no chat. Só pra gente interagir aqui como que tá essa questão de vocês. Como comprar o livro? Pri, como comprar seu livro maravilhoso? Já vende seu livro aqui. Para comprar o meu livro, pode buscar na livraria Loreto, né? Vocês podem entrar no Instagram deles ou pelo meu Instagram também, que aí, pelo meu Instagram, eu faço toda a negociação, envio pelo correio, se for de longe, e aqui na cidade, às vezes, dependendo do lugar, eu consigo entregar. Mari, a Rita tá puxando a minha orelha aqui, ó, Gisele. Essa Gisele aí tá me devendo uma visita, sabe? Vou cobrar ao vivo. Gente, eu vou contar pra vocês. Me perdoa, viu, amiga, essa correria minha, mas acaba que a gente fica tão envolvida com tantos projetos e muitas das vezes a gente não tem tempo, mas a nossa amizade, você sabe que é de outros carnavais, né? De décadas de amizade e assim, sempre quando a gente se encontra é uma alegria danada. Beijo, te amo, linda. Priscila falou de nostalgia. Você falou o quê, Pri? O seu livro, onde que você encontra? O meu é na livraria Loreto, pelo meu Instagram, breve na Amazon, e o seu? O meu também. Vocês vão me chamar no direct, que a gente negocia e vê. Mas ele vai estar na Amazon, final de junho agora, já vai estar na Amazon, na Americanas, e assim, para todo canto levar. E aqui na região minha, na livraria Nobel, né, vai estar disponível, mas tudo no final do mês ainda. Você falou de nostalgia, e eu queria a participação do pessoal aí agora. E nostalgia fala de coisas passadas. O livro dela é infantil. Você, quando criança,
qual era o livrinho, qual era a literatura infantil que você mais gostava? Quem lembra? Quem lembra aí? Qual é o teu Mari, momento? eu Vai. lembro do meu primeiro livro que eu li, que assim, esse livro eu não esqueço. Eu posso ler milhares de livros e esquecer, mas esse da minha infância, ele ficou registrado. Foi o primeiro livro que eu li. Ele chamava Como um Grãozinho de Mostarda. E assim, é muito importante, né, a gente entender, ali ó, o Ricardo tá falando, Zé Carioca. Gente, os livros de infância, eles ficam muito registrados na mente da gente, né, e a mensagem que ele traz. Gente, compartilha aqui, vocês que já leram livros na infância de vocês, né? Qual livro que Gente, vocês leram que ficou marcado? olha esse aqui. Esse aqui era meu de infância. De infância. Eu trouxe, guardei para as minhas filhas. Tá rasgadinho, detonado. Mas ele Ah, era de infância. Sempre gostei de contos de fadas, sabe? Que, ó, esse aqui é do Gato de Botas, esse Que Cinderela. Então, gracinha! assim, tem algumas coisas. Um outro que me marcou também, não tenho ele mais, mas tem esse aqui, Livro de Números do Marcelo, que é da Ruth Rocha. Lia Ruth Rocha demais. Mas o que me marcou foi Marcelo, Marmelo e Martelo. Alguém já leu ele? não Gente, lembro. aqui uma coisa muito importante, né? Que eu até vim conversando com a Pri, é por que que nós estamos neste lugar de escritoras, de compartilhar a nossa vida, né? Eu até perguntei para a Pri, tem alguém na sua família que foi professora ou se teve alguém na sua família que não teve oportunidade de estudar, né? A gente vivenciou lá no lançamento de livros uma história que uma escritora, ela não sabia escrever. E ela escreveu o próprio livro. Gente, essa história dessa mulher ficou assim no meu coração, porque para você escrever um livro, você não precisa escrever, você precisa ter a sua história, porque quem vai escrever a sua história, na maioria das vezes é uma editora, né? Tem os profissionais que vai fazer toda a parte escrita para você. Você precisa trazer a sua essência e a sua história nesse livro. Então, Verdade. quando a gente olha com esse olhar sistêmico, né, as lealdades sistêmicas, quem da minha família não teve oportunidade, ou quem da minha família era um escritor que tinha uma biblioteca, e aí você começa puxando na memória, né, quem eu estou honrando da minha família estando nesse lugar. E aí tudo começa a fazer sentido, né, Pri? A gente falou muito sobre isso. Você tem alguém, Maris, na sua família que é escritora, que tinha esse dom de compartilhar a cura com as pessoas? Você tem na memória isso ou ainda não? Olha, a memória que eu tenho, na minha família não tem. Na minha família é um pessoal muito simples, mas eu me lembro que a minha mãe, analfabeta total. Antigamente tinha aqueles vendedores de livros. E ela comprou uma coletânea. Eu me lembro que em todas as frentes dos livros, Shirley Lindona, em todas as frentes dos livros tinha a foto do presidente na época, João Figueiredo. Lembro como hoje, eu achava aquela foto linda, colorida, bonita. Era o presidente na época. E a gente pequenininha, eu tinha tanto dedo naqueles. Era livro de quanto é tipo de assunto, de saúde, educação, cultura, ensinando a fazer comida, receita, tudo. Era uma Culinária. coletânea. Oi. Culinária. Culinária. Tinha mais de 50 livros. Aquela caixa, ela falou bem assim, a minha mãe, eu não sei ler, mas eu vou contar para vocês. Para vocês serem gente, crescer, tá aqui. Uns assuntos muito doidos. Mas eu li aqueles livros como se eu estivesse entendendo tudo. Primeiro eu fui aula, que eu não sabia ler. E aí, conforme eu fui crescendo, eu me encantava com as figuras, eu me encantava com as figuras. E quando Gente, eu era criança... Hã? você está trazendo uma coisa aí que me lembrou agora. Eu não tinha pensado nisso ainda, Mari. Quando eu era criança, eu lembro de ficar vendo essa coleção Barça, né? E na casa da minha avó tinha história de índio. Então eu sempre gostei de história, né? E a sistêmica, ela é a história da nossa família, né? Então vendo a história de índio, dos escravos. E quando você traz essa questão da história, isso faz muito sentido.
repetido. Percebe a repetição, o desejo de honrar a nossa família com aquilo que a Aham. gente tem no nosso coração. É muito lindo isso. Aqui teve uma pessoa que perguntou aqui, deixa eu ler aqui, Mari. Minha filha tem 10 anos e sonha em ser escritora. Só escreve romance. O pai endoida com ela. Que conselho vocês dão a ela que está assistindo? Olha, eu sou muito suspeita. Se ela só escreve romances, tem que incentivar. Ela tá nela, é a essência dela, né? Não sei quantos anos que ela tem. Então, assim, às vezes, dependendo da quantidade de romances que ela tem, se for textos pequenos, ela pode fazer uma coletânea e colocar como se fosse crônicas, um livro de crônicas. Vai ficar lindo, né? Dependendo da idade que ela tenha também, pode fazer. Ah, não sei. Eu acho que o Olha interessante só. seria fazer a coletânea e fazer um livro de crônicas. Crônicas E ela tem 10 curtas. aninhos. Ela tem 10 aninhos, ou seja, 10 entrando na anos. 10 anos. pré-adolescência. 10 Entrando anos na é uma boa idade. pré-adolescência. Eu imagino que uma mocinha nessa idade, o que ela escreve sobre romance é exatamente as dúvidas que elas têm para essa idade. Com certeza ela tem um público fiel, doido, querendo esse conteúdo para a idade, escrito por alguém da idade delas. Sim, Ó, sim. invista na sua filha, invista. Chama a gente no privado, que a gente dá o caminho das pedras para poder a sua filha entrar também como a gente está entrando. Uma E dica deixando que eu, esse legado. uma dica que eu vou deixar para ela, quando ela for escrever, que ela se apegue aos pequenos detalhes. Porque um livro, ele tem que ser, principalmente nessa idade, ele precisa de ter imaginação e criatividade. Então, quando ela for escrever, ela colocar, assim, às vezes que a menina estava andando de bicicleta e veio um vento que balançava o cabelo dela e que aquilo era como se ela estivesse flutuando sobre as nuvens. Então, ela trazer detalhes, sabe? Que o cabelo da menina era preto, longo, e voava, voava. E de longe aquele vento soprava um cheiro de rosas, né? Então, ela tem que trazer detalhes, muito detalhes, para fazer quem está lendo imaginar. Porque provavelmente vai ser uma escrita para pré-adolescente, né? O público teen, né? Então, eles precisam de trabalhar a imaginação. A mãe tá falando aqui, ela tá vibrando aqui, gente. Gracinha. Mas em questão, Seja bem-vinda, lindona, a esse mundo de escritora. Em questão E aí, sistêmica, igual olha, a Gisele estava falando, a minha mãe estudou até o 4º ano, teve que parar porque a escola ficava muito longe, ela tinha que andar muito, e ela teve que parar para trabalhar também. Era uma família de 12 irmãos. Então, assim, acabou que eu virei professora quase que honrando, né, o desejo de estudo da minha mãe, porque minha mãe sempre quis estudar, fazer faculdade e tudo mais. E assim, e na família do meu marido, o pai dele era vendedor de livros. Ele vendia, era representante de livros e vendia. Montava, às vezes, em algumas prefeituras, acabava montando biblioteca, essas coisas assim, né? Então, acaba que a gente, sem querer, vai trazendo essas vivências, essas coisas assim de família, né? eu quero falar mais um pouquinho sobre honra. Você falando aí. E é tão importante quando a gente adquire essa consciência da honra, que a minha mãe comprou aquele tanto de livro naquela época, ela tinha um projeto ligado a gente estudar mesmo e criar uma carreira. E na minha casa, eu fiz questão da formatura de ensino médio, para poder ela tirar foto comigo mesmo. A minha mãe era viúva, meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade. Eu fazia tudo quanto é curso que você imaginar, e na solenidade de diploma, eu também queria mostrar para ela aquele diploma. Eu entrei aos 22 anos, fiz um concurso para soldado, Corpo de Bombeiros, e teve a formatura, foi na capital daqui da Bahia, no interior da Bahia. E ela foi para Salvador com meu marido, meu irmão, para poder ela participar da minha formatura. Quando eu me graduei, né, eu fiz administração, depois fiz um monte de especializações, eu fazia questão, com minhas e as festinhas, para ela vir. E vocês falando, mesmo sem eu nem perceber, eu queria
emocionada. E aí hoje... Só ligar, o seu sinal estava falhando, Mari. Eu estou dizendo que eu sou chorona. Já comecei a chorar e lembrar de manhã. E falar de honra. E mesmo que inconscientemente, hoje eu me encontro nesse papel de escritora, né? De criar, de autora também. Porque eu criei aquele conteúdo baseado em experiências com casais que eu trabalho. E, então, assim, a gente não entende, mas se a gente for parar e pensar, tem um caminho traçado para cada uma de nós. E nessa live de hoje, você entenda qual é o seu propósito de vida. E nessa live de hoje, você não deixe que a sua história passe em vão. Nada é em vão na vida da gente. Tudo tem um propósito. Se você não vai eternizar a sua história por meio de um livro, deixando um legado, de alguma maneira você tem que transbordar na vida do outro com as suas experiências de vida. Enquanto Priscila falava que nós gostamos de detalhes, crianças, adolescentes, na inscrição na construção do livro, o livro passa a ser um companheiro da gente. Quando a pessoa está lendo a nossa história, a pessoa se identifica. A pessoa entra no nosso mundo para poder colher a resposta dele. Fala para a gente um pouquinho aí com a compreensão de vocês. Na verdade, o livro, eu tenho para mim que o livro é como se fosse um filho. Porque quando você tem um filho, você quer ensinar ele tudo que você sabe, você quer o melhor para ele, tudo que você aprende, você quer repassar para o filho. Então, o filho, ele está perto de você e você tem condição de estar passando tudo aquilo com muito amor, muito carinho. Quando você faz um livro, escreve um livro, aquele amor e aquele carinho é colocado tudo ali dentro. Por quê? Porque o livro, ele vai ir para um lugar que você, às vezes, não consegue chegar, mas o livro consegue. E aquele ensino que você dá ao seu filho, o livro dá para outra pessoa. Então, assim, para mim, livro é igual filho. Um filho é legado, é sua continuação, é sua herança, né, do Senhor aqui na terra. E o livro também é um legado, ele é a sua herança, a sua contribuição para a transformação da humanidade, do ser humano, né? E assim, é um amor de longe, digamos assim. E agora falando, eu estava pensando, às vezes os filhos da gente estão perto da gente agora, né? Então a gente ensina, cuida, dá amor, dá carinho para eles agora. Mas assim como os livros, eles vão crescerem e vão, às vezes, para lugares que a gente não vai. Então, eles também vão continuar a nossa história, e vão continuar levando esse amor, essa transformação para outras pessoas. Então, a gente tem que colocar muito amor, tanto em livros quanto nos filhos. Verdade. Eu acredito que, como a Mari falou, é eternizar a nossa vivência, eternizar a história. Por mais que a gente sabe que o nosso tempo aqui nessa terra ele é limitado, né? A gente tem um tempo aqui determinado, mas a nossa história ela nunca vai acabar, ela sempre vai existir, né? Assim como a gente tem várias histórias bíblicas, né? Jesus, o livro todo do Novo Testamento é um livro só de histórias reais que aconteceram de verdade. E quando a gente lê ainda a história de Jesus nos dias de hoje, aquilo faz tanto sentido pra gente, tem tanta orientação, sabe? Então, eu acredito que livro é o que a Mari falou, é eternizar a nossa história. Engraçado que essa semana eu estava estudando sobre o livro de Jó, até comentei com vocês em particular, que o livro de Jó, quando você vai ler o início, assim, sobre o livro, né? Vem falando que não sabe ao certo a data que Jó vivenciou, né? E não se sabe ao certo quem foi que escreveu aquele livro, né? Não tem autor referente ao livro de Jó. Mas por ter escrito, né? Por estar ali escrito aquela carta, chegou até os dias de hoje e nos traz muito ensinamento. Então, quando é feito o registro, o livro é um registro para posterioridade, né? Assim?
falar? Isso. Sim. E quantas pessoas, estou falando do meu livro, quantas pessoas, quantos casais, quantas famílias estão se desfazendo porque não sabem ao certo o que é um casamento, o que é relacionamento. E que vai lendo o meu livro, o meu legado, a minha essência, o meu aroma suave, a maneira que eu venci. Na hora que ele for ler aquela história, ele vai falar assim, é tudo que eu preciso. Poxa, olha essa página aqui. E a pessoa estava triste, desesperada, ideação suicida, querendo desistir de tudo, acreditando que era o fim. De repente, ela lê uma página, um capítulo, e muda toda a mentalidade dela naquela hora e traz para ela uma atitude, um posicionamento de como conduzir aquele relacionamento. O livro é isso. É essa companhia que traz alegria, que traz resposta, né? Agora, sim, nessa era digital, fala, Gi, fala. Isso está queimando aqui no meu coração, eu preciso compartilhar com vocês. Senta que vem bomba, viu, gente? Gente, presta atenção. Muitas das vezes você acha que a sua história não é uma história digna de um livro. Ai, mas isso que eu passei foi tão bobo, eu já passei por isso, eu já superei, nem quero ficar tocando mais no assunto. Talvez aquilo que é insignificante para você é a solução da vida de alguém. Lá em João 2, eu acho, que conta o primeiro milagre, né? A Mari estava contando aqui dos 35 milagres de Jesus. Então fala do primeiro milagre, quando Jesus transformou, né, numa festa de casamento, o vinho tinha acabado, e naquela época a festa de casamento durava 3 dias, e de repente o vinho tinha acabado e o povo desesperou, e agora como que a gente vai fazer? O vinho acabou. E aí o que Jesus fez? O que nós temos? A gente tem uns jarros ali. Então você vai encher de água. Então, a reflexão que eu quero trazer para você é a seguinte: neste momento que as pessoas trouxeram água, a água ela é muito diferente de vinho, né? E eu acredito que os discípulos devem ter ficado pensando assim, gente, será que Jesus vai servir água para esse povo, né? O que deve ter passado na cabeça dos discípulos? E aí, ali naquele momento, quando eles trouxeram a água, aconteceu o milagre da transformação. Da mesma forma, quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes. Nossa, mas como que nós vamos alimentar essa multidão? São 5 pães e 2 peixes, né? Mas aquela pessoa que entregou aquilo que ela tinha, ali ela pôde vivenciar. Gente, eu tô falando isso, eu tô arrepiando até o cabelo da cabeça. Ali nesse momento ela pôde vivenciar o milagre de Deus. Então, se você tem no seu coração que a sua história é insignificante, que aquilo que você tem não vai mudar a vida de ninguém, eu quero te falar uma coisa. Que a sua história pode sim mudar a vida de alguém. Você precisa entregar o seu pouquinho que você tem, aquilo que você acha que é insignificante, porque o sobrenatural e o milagre, quem vai fazer é o Senhor. É Deus que vai mudar a sua história, que vai fazer aquilo que era pequenininho se transformar numa proporção tão grande que você não vai conseguir explicar o milagre, o poder dessa transformação. Perfeito, perfeito. Não, mexeu muito inclusive comigo. Mexeu muito comigo porque quando eu fui escrever o livro, eu escrevi, mandei fazer, terminei de escrever ele em setembro, se eu não me engano. Ele já estava todo pronto, era só ir para a gráfica. Só que aí o que acontece? Eu não valorizei o que eu tinha feito. Eu virei pro cantinho e falei, é um livro infantil, vai ficar ali. Eu fui deixando. Depois, Deus foi me incomodando tanto, porque aquele livro, apesar de ser infantil, era uma mensagem que queimava no meu coração. E quando eu resolvi fazer a impressão dele, que eu fiz o lançamento dele aqui na cidade, dia 19 de maio, e depois que eu fui para o lançamento dos Escritores Incríveis, que eu fui ver o tanto que a mensagem não era minha, não era para mim desvalorizar o que ele já valorizou e colocou nas minhas mãos. Porque quando eu fui passar esse livro para outras pessoas,
outras pessoas foram adquirindo, foram lendo, adultos me davam um retorno, falavam, nossa, tem uma mensagem muito bonita, tem uma mensagem muito legal, sabe? Tem uma parte do livro que a gotinha, que Deus coloca um copinho para a gotinha pular dentro do copinho, sabe? Porque o medo dela era de pular, ela tinha medo de pular da nuvem para o chão, ela tinha medo de machucar, de cair fora do lugar, o medo de todos os adultos têm de pular, né? De saltar para esse mundo afora. E quando eu vejo que ele coloca o copinho, sabe? Aquele copinho, a Bianca que estava aqui agora há pouco até veio falar comigo, Priscila, eu vejo que é o alvo, eu vejo que é Cristo, sabe? Você tem que pular, mas você não pode perder o foco, você não pode perder o alvo, você tem que olhar para Cristo e pular e mergulhar. Então essa que era a mensagem que a Bianca falou assim, eu consegui enxergar nisso. O meu pastor da igreja, eu levei para ele, dei ele de presente, ele falou, Priscila, é uma mensagem que mostra que Deus tem propósito para todos os seres humanos. Gente, é um livro infantil. Então, assim, por mais que eu, de início, não valorizei, depois eu fui ver o quanto que era rico a mensagem que estava lá dentro. Perfeito, perfeito. Quando Gisele falou da transformação, eu convido vocês aí no meu canal do YouTube, Marislande Dias, e participar dessa campanha comigo, 35 dias. E eu usei esse exemplo seu, Gi, e lancei um desafio para a audiência, para quem está acompanhando a campanha. Pegue aquilo que é mais comum para você. Água é algo comum. E vasilhas em que eles usavam para se lavar, para purificação. Mas Deus pegou aquilo que era comum e transformou, era comum para eles ali, mas transformou em algo extraordinário que ia suprir a necessidade daquele momento, naquela hora, naquela ocasião. Então, assim, o que Gisele está falando é, a sua mensagem pode ser comum aos seus olhos, como foi aos olhos de Priscila, mas se foi Deus que entregou a mensagem, ela vai fazer a diferença e surpreender, e sair do comum, do ordinário, e ficar extra. O ordinário é aquilo que é corriqueiro, que é dia a dia, que é comum, e vai ficar extra, vai além da compreensão. A diferença na vida do outro. Meninas, olha que bom vocês. Aqui, gente, temos uma pessoa ilustre aqui na nossa live. Boa noite, eu sou a Ana, menina de 10 anos. Aninha, seja muito bem-vinda. Você é amada pelo Senhor, você é escolhida pelo Senhor. Se Deus colocou no seu coração o desejo de trazer as suas emoções através de escrita, se deixe realmente ser usada pelo Senhor. Conte a sua história, traga a sua imaginação, não desista dos seus sonhos. Você é apenas uma criança. Mas eu quero te falar uma coisa, que Deus tem um propósito lindo na sua vida, que você vai impactar uma geração de pessoas e a sua história vai alcançar multidão de pessoas. Não desista dos seus sonhos. Amém, amém. Meninas, libero uma palavra final para o nosso público. Libero a palavra final. Já estamos nos momentos finais da nossa live. A gente nem vê a hora passar. Mas diga algo aí. Bom. Isso. E enquanto as meninas vão dizendo a palavra final, vocês que estão nos acompanhando, vai escrever em uma palavra. O que é que vocês levam aqui desse momento? Bora lá. Bora, meninas. Eles vão escrever. Eu vou falar. Você quer que a gente fale uma palavra ou uma frase? Não, a audiência vai dizer em uma palavra. Entendi. O que ela está levando desse momento. E vocês vão dizer uma palavra final para despedir da gente. Olha, o que eu posso dizer é para poder, quem está aí assistindo, não desistir, sabe? Mesmo que não seja para escrever livro, não desiste do seu sonho, o que queima no seu coração. Cada coisa que está aí tem um propósito. Gente, Deus tem propósito para tudo. Às vezes não vai ser escrever livro, mas foque, sabe? Dedique, corre atrás, sabe? Porque para ter milagre de Deus, a gente tem... Todos os milagres a pessoa teve que entrar com alguma coisa.
teve que entrar com a água, teve que entrar com o pão, teve que entrar com os peixes. Então a gente tem que entrar com alguma coisa para acontecer o milagre, a transformação na vida da gente. E se você tem um pensamento de que você não tem nada, a única coisa que Deus quer de você é o seu coração. A Bíblia fala: filho meu, dai-me o seu coração. Então, se você tem no seu pensamento que você não tem nada, você tem tudo que Deus mais quer, que é o seu coração. Muito bem. E eu encerro dizendo a vocês uma coisa. As meninas falaram aí que Jesus, ele só fez os milagres porque ele acreditava. Ele acreditava que ele poderia. Ele acreditava que Deus tinha atribuído uma confiança a ele, um compromisso. E do mesmo jeito que Deus atribuiu a Jesus, ele também atribuiu a mim e a vocês. A questão é que a gente não sabe quem a gente é, e aí tem medo de se expor. O que é que vão pensar de nós? Quem ela pensa que é para escrever um livro? Eu tenho uma amiga, e quando eu disse a ela que eu era terapeuta, ela falou bem assim: nunca que eu vou me consultar com você, uma terapeuta fajuta. Ou seja, ela não acreditava nas minhas possibilidades, minha amiga. E aí aquilo, como eu sei quem eu sou, aquilo dali não me disse nada. Claro que eu fiquei triste, porque eu fui para ela com uma alegria para contar, achando que ela ia se alegrar comigo. Nem sempre as pessoas vão se alegrar. Não vai entender quem é você para poder. E aí você vai se posicionar e falar: eu sei. Eu lembrei da Eu sou a Rosa. Eu sei o meu valor. Eu sou forte. Eu sou persistente. Eu sei me posicionar. Eu sei quem eu sou. Então, muitas vezes você não está adiante do desejo. Você firme. Eu sou Marislane Dias. Eu sou terapeuta. Eu sou a menina do olho de Deus. Eu sou amada. Eu sou querida. E agora eu sou escritora. Eu sou esposa. Eu estou militar, eu estou terapeuta, eu posso ser e estar aonde eu quiser e ser o que eu quiser ser, porque tudo eu posso, porque Deus me fortalece. Ó, vai ter gente que não vai... Um detalhe, viu, Mari? Mari, um detalhe que você não colocou: você é imagem e semelhança de Deus. Ia completar Isso para mim virou minha chave. Quando eu entendi que eu era imagem e semelhança de Deus, eu falei: gente... Peraí, vai falando aí. Vai falando. Eu falei: como que eu posso ficar sofrendo, sabe? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, não tem nada melhor nesse mundo. E tudo que ele fez, ele viu que era bom. Então, se ele me fez, ele viu que eu era boa o suficiente. Então, eu não posso... Quem está aqui? Quem está nessa capa? Tá dando reflexo? Tá dando reflexo. É você? Claro, Proves. Eu. Ah, que linda! Eu sou empreendedora. Eu tô na capa dessa revista de dezembro agora desse ano. E aqui eles me perguntam: quem é Marislane Dias? E eu respondo: numa revista. Aqui é uma e aqui é outra. As duas de grande porte aqui na minha cidade. E aí eles perguntam bem assim: quem é Marislane Dias? E eu digo exatamente isso: eu sou a imagem e semelhança de quem me criou. Eu sou amada, eu sou ungida, eu sou separada, eu sou linda. Agora você quer saber com que eu trabalho? Aí eu digo: eu estou um sargento do Corpo de Bombeiros, eu estou terapeuta. Olha que bicha linda. Que linda! Tira um comentário aqui pra gente printar, porque na minha tela eu tô toda escrita, não tá aparecendo pra gente printar, colocar lá, gente. Printar, a gente tem que printar. Trava aí, só pra gente tirar uma fotinha. Bora. Tirar, não, como é que tira? Tira o comentário. Vai saber como é que tira, quem sabe? Eu não sei, pra mim não aparece. Como? Você que é anfitriã, você consegue tirar os comentários, a gente não consegue.
Agora Se você não tem tiver que me como, ensinar como é gente, que então tira. tira print aí esse mesmo, não tem problema não. É, alguém de vocês pode tirar o print aí também. Gente, tira o Sim, print, tira posta print e nas redes marca a sociais de gente. vocês, compartilha para que mais pessoas possam ser impactadas por histórias reais, histórias de transformação, para que a palavra de Deus possa alcançar Eu mais corações. acertei! Eu acertei! Isso, tira print de nós, gente. Tirei! Eu ficando Sorri! lindo para vocês. Vai, um, dois, três e já. Peraí. Bora. Oi? Pera. Ah, já. Aê! Gente, olha, Aê! Deus abençoa. Foi um prazer ter aqui esse momento. Muito bom ter vocês. Muito obrigada pelo carinho. Deixa eu ver aqui, voltar para o comentário, ativar comentário. Olha, muito obrigada, meninas. E vamos marcar mais lives, tá bom? Com Mais momentos certeza. como este. Foi uma Eu honra tenho estar certeza aqui com que vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou Gente, disponível. Vou marcar mais vezes. também quero agradecer a valeu, cada uma fala. de vocês pela parceria. E quem precisar pode chamar no direct que a gente vai ajudando. Estou disponível, tá, gente? Um beijo. Deus abençoa. Beijo, pessoal. Até mais, Beijo. meninas. Até mais. Tchau, Com Deus. tchau. Tchau.